Coração violento, seridó. Coração violento. Coração violento, seridó. Coração violento. Nessa terra mineral, cajus frondosos e mel, capuchos de sonhos, mão de florir. Muito boa noite a todos, que satisfação mais uma vez estarmos aqui hoje para a nossa live da semana, nossa palestra semanal, agora de forma online. Então, muito boa noite a você que está nos assistindo, você que está entrando aqui na nossa página do Facebook e aqui no nosso queridíssimo canal Seridó Espírita, que está se tornando um sucesso, graças a Deus, muitos inscritos. Compartilhe aí nas suas redes sociais, para que mais irmãos possam se inscrever nesse canal do YouTube, que está trazendo o Seridó, o Espiritismo do Seridó para a internet. Então, hoje, nossa palestra semanal com o nosso queridíssimo França Souza, de Frei Martinho, nosso amigo ilustre, que hoje nos falará sobre a paciência. Uma palestra sensacional, vai ser muito boa. Mas antes que a gente inicie aqui a nossa reflexão da noite, vamos introduzir o nosso ambiente, nossos corações, elevarmos aos céus, fazendo aqui uma pequena leitura de uma página do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, de Emmanuel por Chico Xavier, item 73. Vou levar ela ali para a garagem. Item 73, aprendamos quanto antes. E na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6, Paulo nos diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, Emmanuel, nosso benfeitor, através da brilhante mediunidade de Chico, nos traz a seguinte página, a seguinte reflexão. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhes receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que a nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos, quanto antes, a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Que linda página, que bela reflexão. Então, com essa leitura, nós agora fechemos nossos olhos e elevemos nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, evocando a este momento de reflexão, de aprendizagem, que o nosso querido irmão esteja inspirado, que sua eloquência se discorra de maneira maravilhosa para que todos nós possamos hoje absorvermos
os ensinamentos e as reflexões da noite. Que Jesus e seus trabalhadores mais devotados, seus anjos de amor que nos acompanham, estejam conosco. A espiritualidade que dirige a Casa Espírita de Acari esteja conosco nesse momento de divulgação da Boa Nova, divulgação do Consolador Prometido. Que assim seja. Então, França, meu querido, cadê você? Cheguei. Que bom ter você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez. É uma alegria imensa nós que fazemos o Grupo Espírita aqui de Acari, a cidade mais limpa do Brasil, aqui no interiorzinho do Rio Grande do Norte, recebermos você mais uma vez, só que dessa forma, de uma maneira virtual, online, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado pela disponibilidade, mais uma vez estar aqui conosco. Que Jesus lhe abençoe numa brilhante palestra, que assim seja. Assim seja. Obrigado, Rodrigo, os amigos do Grupo Espírita Semente de Acari. Para mim é uma alegria estar tendo mais uma oportunidade de falar sobre essa doutrina que tanto nos enriquece o coração. Como a mensagem que Rodrigo leu, nós que estamos conhecendo o Cristo e agora, de alguma forma, recebendo seus benefícios diretos através do esclarecimento dessa doutrina, nos enriquecemos mais ainda. E também os amigos do canal Seridó Espírita, que está ficando cada dia mais bonito, mais organizado. Parabéns aí, a turma que organiza o Seridó Espírita. Meus amigos, o tema de hoje é a paciência. E aí? Como estamos? Como está o nosso pacientômetro? Imaginemos que tivesse um dispositivo que pudesse medir a nossa paciência. Em que nível nós estaríamos, não é? Por isso é importante refletirmos um pouco sobre essa mensagem de 4 parágrafos, curtinha, pouco mais de meia página, colocada no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que me fez mais nos atrairmos por essa mensagem, a paciência, foi a história de um grande amigo nosso, espírita, paraibano, amigo do coração, que sempre conversamos sobre a vida e o que a doutrina espírita nos oferta para navegarmos nesse mar revoltoso que às vezes é a nossa caminhada aqui na Terra. Ele me contava que no ano de 2009, precisamente no mês de abril, esse meu amigo passou pelo que ele coloca como tendo sido a maior dificuldade de sua vida. A maior de todas, até hoje. É alguém que já tem mais de 4 décadas de idade cronológica, e ele disse que chegou a um ponto seguinte, que a sua vida estava para ser decidida, e dependendo de certas situações que fugiam ao seu controle, ele talvez não suportasse as dificuldades. Ele não sabe se aquilo tivesse acontecido de fato, como seria a sua reação. Ele havia chegado num ponto, ele é pai de 3 filhos e uma esposa extremamente compreensiva, mas assim, o desgaste do problema que vinha rolando em suas vidas era tão intenso que ele disse que, para não desesperar mais sua esposa, ele nem comentava mais com ela, que era a pessoa mais próxima, onde ele ainda podia se refrescar em sua compreensão. Mas ele disse que a situação estava tão difícil que ela também não suportava mais o assunto. Até seus filhos, ele dizia que emocionou-se muito porque sua filhinha de 11 anos de idade, no Dia dos Pais, que as escolas sempre mandam aquelas mensagenzinhas que os filhos fazem para a criança, e a escola da filha dele pediu que fizesse uma mensagem espontânea, não é? E a menina
Olha que ele nunca tinha conversado com isso sobre a menina, mas a situação no lar estava tão... E é porque ele fazia o possível para não externar como forma de diminuir as preocupações já tão sobrecarregadas. Mas sua filha colocou na mensagem: Painho, eu sei que você não está muito bem, está enfrentando problemas. Mas ele disse que molhou a mensagem, porque ela não tinha tido contato ainda com esse assunto diretamente para a gente ver como os nossos filhos nos observam, não é? Então, ele disse que ao ler a mensagem, o papel ficou molhado com suas lágrimas, porque ele não estava mais conseguindo saber o que fazer. Ele disse que acordava às vezes madrugada para ir ao banheiro e ficava lá um bom tempo, chorando, chorando, para evitar que chorar na cama acordasse a esposa ou a esposa despertasse. Ele disse que foram dias muito difíceis, muito difíceis. Ele disse que um dos dias que realmente não estava mais encontrando um caminho para suas dores, ele disse que assim, no silêncio das lágrimas, ele pediu: meu pai, me mostre uma forma, pelo menos, de eu conseguir suportar. Eu só quero suportar agora. Né? Ele disse que foi na estante, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu ao acaso, que nunca é acaso, e abriu justamente na página 97, no capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, cujo subtítulo da mensagem era A Paciência. E ele diz que começa a ler e na primeira frase sente um choque tremendo, mas um choque de calmaria. Como se fosse assim um anestésico emocional, que apesar de não ter tirado nem 1 milímetro dos problemas que ele estava vivendo, mas foi um bálsamo. Ele disse que o primeiro parágrafo praticamente já resolveu. Já resolveu. A primeira frase foi chocante. Nós vamos lê-la aqui. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ele disparou nessa frase. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Meus amigos do céu, vamos parar um pouquinho aqui. Por que a dor é uma bênção? E por que quem a está recebendo foi eleito por Deus? E o meu amigo, na vivência dessa dor intensa, descobriu isso. E nós conversando, eu concordo plenamente com ele. Ele diz: França, depois que as coisas passaram e foram superadas, e ele relembrando, ele havia tomado uma decisão à época que ele não sabia se tinha sido positiva e negativa. Mas quando a dor veio, ele percebeu que se tem tomado essa decisão contrária 7 anos antes, teria sido uma tragédia irremediável naquele momento. Olha só, o que é que acontece? A decisão foi dele na época. Ele usou sua liberdade para decidir. Então, o que é que acontece?
Foi graças à decisão da época que, apesar dele ter sofrido muito com aquele obstáculo, mas em contrapartida, vieram circunstâncias existenciais que fugiam ao seu controle, que fez com que ele tivesse condições de superar. Ou seja, por que a dor é uma benção? Ela vem numa embalagem difícil. Ela chega até nós revestida de muitas perspectivas sombrias, principalmente quando estamos no seu epicentro, não conseguimos enxergar os arredores. Só que, quando ela é superada, imediatamente, começamos a perceber como uma chuva de bênçãos as conquistas iluminativas do espírito que foram conquistadas a partir daquela dolorida vivência. Isso é fundamental. Ele hoje, quando me fala disso, ele me confessa determinadas circunstâncias que aconteceram que não tem como não ter sido o Pai do céu. Não tem como não ter sido ele. Circunstâncias que no momento que aconteceram ele achou péssimas. Hoje representam a salvação. Quando o ápice da dor surgiu. Entende? Nuances assim silenciosas, mas que é nítido a interferência de um pai que ama. Que ama. Ele me conta hoje, as lágrimas descem, mas de alegria, de felicidade, por ele poder enxergar isso. E por que quem recebe a dor foi eleito? Ele também me diz, França, eu tenho certeza que esse foi um dos maiores testes da minha vida e que eu pedi para ser testado. Num aspecto que ele acha que já errou sequencialmente por diversas existências. E foi exatamente nesse aspecto em que o teste foi mais intenso. E ele decidiu. E essa decisão foi o que, quando a dor chegou no cume, pôde fazer com que ele superasse. Senão a tragédia teria sido muito, mas muito maior. Então, essa eleição divina é o momento em que nós estamos preparados para aprender através da vivência dolorida. Olha que interessante. Porque a gente diz, mas a gente aprende com o sofrimento. Depende. Depende. Nem sempre. Nem sempre. Para aprendermos com a dor, é preciso que compreendamos em que aspectos da intimidade do nosso sentimento essa dor agiu. Para aprendermos com ela, é fundamental que enxergamos as partes sensíveis onde ela fez um mexido para que pudéssemos trazer à tona determinadas limitações emocionais nossas e, com isso, percebermos onde precisamos investir, agir direta e indiretamente, nos aspectos de nossa personalidade que estão precisando de ajustes urgentes. É por isso que ela vem. É por isso que ela vem. Meus irmãos, a gente não pode perder a oportunidade que depois, nem sempre no momento da própria dor a gente consegue, mas se já conseguir a partir daí, aí é que é importante, aí é que é bom. Você faria um filho seu sofrer uma dor se ele não precisasse daquilo? Pois é. Claro que não. Claro que não. Porque a gente sofre junto com eles. Não é? Imagine Deus.
Um pai que ama infinitamente. Infinitamente. Meus irmãos, não há dor em França que não seja para a França. As que chegarem para Rodrigo serão para ele. Olhe, não tem como duvidarmos disso mais. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei. É o sofrimento chegando e a gente bendizendo. Meus amigos, que tarefa difícil, hein? Que tarefa difícil. Pensa aí. Não vos aflijais, pois quando sofredes, mas bendizei ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. É o carimbo do amor. Ele disse que quando terminou esse parágrafo, as lágrimas já não eram de desespero. Mas ele disse, lá no íntimo daquele sofrimento, ele disse que é como se tivessem levantado o véu de um céu que ele estava começando a construir. Oh, meus amigos, é muito bom essa compreensão. É muito bom essa compreensão. É muito importante. Quando essa confiança vai se solidificando, nada pode nos destruir. Quando Deus nos elege, em conjunto com a nossa liberdade de decidir em algumas circunstâncias, que precisamos enfrentarmos determinadas circunstâncias, que maravilha! É a hora de aproveitarmos com unhas e dentes esse momento para recebermos o carimbo da glória no céu. Em qual céu? No céu da recuperação espiritual íntima, que todos necessitamos e é tão urgente. E é tão urgente. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. 2 pontos. Aí aqui coloca em negrito. Que caridade é essa? Mais meritória do que dar esmolas, do que dar coisas materiais. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Pois é, Rodrigo, esse livro é um manancial, meu amigo. É um manancial. Então, a principal caridade é essa, em negrito. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para ser os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Ele me dizia, depois de tudo passado, que a principal personagem que desencadeou
todo o sofrimento dele, ele disse que hoje, e ele disse com sinceridade, sabe? Tenho certeza. Ele disse que essa pessoa, ele gosta mais dela hoje do que antes. Ele a trata muito bem. E ele está sendo sincero. Ele está sendo sincero. É meu amigo, assim, a gente conversa muito sobre as coisas da vida. Ele está sendo sincero, porque ele diz que os seus familiares, a maioria ficaram profundamente magoados com essa pessoa que causou esse problema. E muitos deixaram até de falar com ela, com a pessoa. Entende? E ele diz que conversa com ela da mesma forma, já teve momentos de ajudar em alguma coisa a ela depois de tudo isso acontecido. Percebe? Então, ele disse que foi a partir dessa mensagem que ele conseguiu construir esses degraus dificílimos para aproveitar ao máximo essa lição dura que ele recebeu da vida. Duríssima. Duríssima. Então, essa caridade, meus amigos, é perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para ser os instrumentos dos nossos sofrimentos. Como é que a gente perdoa uma pessoa que é instrumento do nosso sofrimento? Eu perguntei a ele. Ele disse, França, eu encontrei um caminho. Eu disse, me diga, pelo amor de Deus, logo. Ele disse, quando eu entendi a mensagem espiritual que a minha dor me trouxe, eu, hoje, sou uma pessoa, depois dessa dor, completamente diferente de antes dela. E uma outra pessoa em qualificação espiritual superior. Não é que ele esteja se qualificando como espírito superior, ele disse assim, nesse aspecto da minha vida, o meu crescimento foi imenso, que nenhum livro, nenhuma lição, nenhum aprendizado teórico poderia me proporcionar. E ela, a pessoa, ele me dizia, ela não teve a intenção na época, quer dizer, ele foi a fundo, ele tentou se colocar no lugar dela, e eu compreendi, acho que ele tem razão. Não houve uma intenção deliberada, intencional, de dolo, sabe? Mas foram circunstâncias. E como normalmente nós temos o péssimo hábito de jogar a culpa das nossas mazelas nas outras pessoas, então quase sempre termina assim. Percebe o raciocínio dele? Então ele diz, quando eu olho para ela, eu sei que não havia essa intenção como as coisas se sucederam. E que de uma forma ou de outra, se não fosse com ela, seria com outro, porque o importante aí não era o instrumento, mas o que a lição, mas seria a pessoa alvo da lição. Essa que é a lição. O instrumento não é importante aí, mas era a pessoa que era alvo do processo, que era ela que precisava vivenciar e, a partir disso, crescer. Olha só, que compreensão interessante. Ele me dizia, eu tenho certeza que eu precisava dessa prova. Eu tenho certeza que eu precisava desse teste. Porque como ele me dizia que é um caminho que já errou em diversos momentos que ele acha, pelo que ele sente, certo? Um aspecto de sua vida, então o que era que acontecia? Se ele tem tomado outra decisão no início, ele teria entrado da mesma forma por aqueles mesmos caminhos das outras oportunidades, conforme ele imagina. E foi graças a isso que tirou ele. Entende? Isso é que é compreensão. Isso é que é aproveitamento de lição. Não é? E a mensagem segue, meus amigos. A vida é difícil. Isso é um espírito amigo, no ano de 1862, na cidade de Havre, que escreveu essa mensagem. Ela diz o seguinte, o espírito diz assim, a vida é difícil, eu sei.
Meus amigos, qual é a diferença dos instrutores espirituais para instrutores teóricos normais? Quando eles aconselham algo, eles já viveram isso em plenitude. Ou você acha que um espírito superior que orienta um livro como esse é uma criancinha frágil, é um vasozinho de cristal que se quebra? Não, meu amigo. Isso aqui foi forjado nas dores e nos sofrimentos e hoje é um diamante de luz que nos trouxe isso aqui para secar as nossas lágrimas, nos dar força para que a gente também consiga passar por essas tempestades do caminho. A vida é difícil, eu o sei, ela sabe. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. 1000 nadas. Por quê? Muitos dos sofrimentos nossos fogem ao nosso controle. Entretanto, uma boa parcela deles é estimulada por nós mesmos. Às vezes algo acontece conosco, ao invés de mergulharmos na experiência para tentarmos tirar daí alguma pérola que fomos garimpar, a gente se desespera, culpa todo mundo, revolta-se cada vez mais com a vida e não soluciona, percebe? Então, muitas questões que nos ferem são 1000 nadas que nós criamos pelo caminho, por invigilância, por incúria nossa, entende? Mas, olha só, é preciso considerar os deveres que nos são impostos, considerar os deveres, as consolações e as compensações que temos por outro lado. O meu amigo dizia que quando passou as coisas, que ele foi fazer um balanço, sabe? Do que veio de bênçãos, do que veio de aprendizado, do que veio de apoio nas horas mais terríveis, ele disse que sobejamente ganham. A vantagem imensa. Ele anotou as ocorrências providenciadas na avaliação dele pela providência divina. É lindo, gente. É lindo. É lindo ele contando, sabe? Ele anotou o que a providência divina fez. E são ocorrências que eu fiquei boquiaberto. Como Deus age em questões de todos os tipos, até questões materiais mesmo. Sabe? De uma forma silenciosa, sem a assinatura dele, mas que ninguém fora ele teria condições de fazê-lo. É impressionante, gente. É impressionante. Eu estou dizendo a vocês porque é. É preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Ele tem essa mensagem decorada. Porque isso aqui ele botou na ponta do lápis. Ele fez um movimento do caixa emocional dele, do caixa espiritual. As consolações, o apoio espiritual, os prejuízos, o que ele precisou fazer. Ele colocou isso em 3 colunas. É fantástico. É fantástico. Entende? Então, tudo que tem aqui, ele foi seguindo a risca. É impressionante. O fardo, se aí diz assim, que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores sempre. 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 As bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Sempre. Observe as coisas que Deus faz na natureza. Observe. Tá? Você planta uma sementezinha de laranja. Uma. Aí dali nasce um pé. Uma laranjeira. Vocês têm ideia quantas laranjas serão colhidas nesse pé ao longo da vida dele?
Conta aí para ver. Uma semente. Tudo que vem de Deus é assim. Você planta um caroço de milho. As espigas. Já contou quantas sementes tem uma espiga? Pois é. Entende? Então é assim. As bênçãos são muito mais numerosas. Se a gente fez a contabilidade e não deu assim, precisamos refazê-la. Erramos em alguma coisa. Erramos em alguma coisa aí. Tá certo? O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. É verdade? Você vem com o saco ali amarrado nas costas, né? Se você começar a ir cedendo, daqui a pouco você tá riou. Mas se você endurece o pescoço e ergue a cabeça, o peso diminui. O peso diminui. Verdade. Experiência simples. Por quê? O que é endurecer o pescoço e erguer a cabeça? Nenhum problema é maior do que a minha vida que meu pai me deu. Nenhum. Nenhum. Um dos mais difíceis da gente encarar era a morte. A doutrina espírita mostra, demonstra e prova que ela é unicamente uma mudança de ambiente vibratório. Ou vocês acham que Deus criaria um filho seu para começar a compreendê-lo, começar a compreender as belezas da vida e depois... Não faz sentido, meus amigos. E depois apagá-lo com todos os potenciais conquistados em sua intimidade? Faz sentido isso? Me diga, pelo amor de Deus. Entende? E por fim, meus amigos, último parágrafo. Coragem, amigos. Gente, cada mensagem desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é assinada, fora as que Kardec disserta. As outras são assinadas por espíritos que o objetivo principal era se reunir ao Espírito Verdade e trazer concreto moral para a gente rebocar os buracos que a nossa invigilância abriu ao longo das nossas inúmeras existências até hoje. É um manancial, como o Rodrigo comentou. Esse livro é um tesouro. É um tesouro. E a gente muitas vezes só vai perceber quando está debaixo de sofrimento e abre numa página como essa. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. E agora? Ele sofreu mais do que qualquer de vós. E não tinha nada a se censurar. Isso mesmo, Rafael. Coragem. Wilson, boa noite. Então, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de nós. Ele disse, meu amigo disse, né, que quando chegou nessa frase, aí ele disse que acha que ficou vermelho, sabe? Lembrando de alguém que produziu o que produziu para as pessoas e terminou como ele, como Jesus. Aí ele disse, o meu sofrimento é insignificante. Aí foi se reerguendo. E foi sentindo que a coragem estava sendo injetada em sua intimidade. E levantou-se.
e foi viver. Viver sua dor, viver seu aprendizado, viver sua lição e viver sua vitória. E quando falamos em vitória, a gente precisa ter cuidado. Porque muitos treinadores da emoção acham que vitória significa apenas vencer em áreas da materialidade humana. Você pode estar desencarnando vitorioso. Jesus, quem foi vitorioso? Jesus ou Pilatos? Jesus ou Caifás? Quem foi? Naquele primeiro momento, aparentemente, mas e analisando hoje? Quem foi o vitorioso? Pois é, a cruz não representa necessariamente derrota. Uma cruz bem vivida é uma vitória indelével, marcada em nossos corações. Se Jesus sofreu muito mais do que nós e não tinha nada para censurá-lo, o que nós esperamos da vida, meus amigos? Se Jesus é o modelo, se Jesus é o guia, e ele passou pelas etapas de todos os sofrimentos que um ser humano pode imaginar, então o silêncio da cruz está nos dizendo, meus irmãos, não temam. Não temam. Não temam os sofrimentos. Enquanto ele não tinha nada para ser censurado, vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Como é que um metal se amolda e se fortalece na fornalha a milhares de graus? Assim é conosco. As dificuldades vêm espiar o nosso passado e nos fortalecer para o futuro. O nosso passado dessa ou de outras existências, meus amigos. Porque se a lei do progresso é uma lei divina, consequentemente, nós não regredimos, significa que nós estamos na melhor posição que já estivemos na caminhada. Se nós estamos na nossa melhor posição, e ao fazermos um autoexame sincero, percebemos o quanto de imperfeição ainda temos para nos redimir, então, imagine esse passado, deixe ele esquecido e enterrado lá atrás. Não quero nem ouvir falar nessa história de passado. Certo? Ele serve para a gente tomar algumas lições, mas vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Porque o meu futuro eu sei qual é. O de vocês que estão nos acompanhando eu também sei qual é. É a felicidade dos filhos criados pelas mãos de um pai infinitamente bom. Esse é o nosso futuro. Então, as dores, quando exercidas, a paciência, ela nos fortalece para o futuro. O Espírito Emmanuel diz que, superado um problema, virá um pouco maior. Porque um do mesmo tamanho a gente já sabe como fazer, né? Então virá um pouco maior. Pensa aí. Estamos na luta, estamos no caminho. Estamos no caminho. E ela encerra com a frase: sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Tudo. Vai passar.
Está doendo, eu sei. Mas vai passar, meus amigos. Vai passar. Ninguém foi feito para sofrer permanentemente. Todas essas dores, essas dificuldades têm datas certas para o ponto final. Agora, nem nossa vida, nem nossa felicidade plena terá ponto final. Compensa, não compensa pensar nisso nas horas difíceis? Pois é. Revistamo-nos dessa virtude, a paciência. Mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9. Sempre que a coisa apertar, o meu amigo diz que essa página está completamente amarela. Completamente amarela. Porque ele já perdeu a conta das vezes que leu e releu, depois do apoio que recebeu dela. Então essa é a mensagem para nós nessa noite. Agradecemos a todos que nos acompanharam, ao canal Seridó Espírita. Vamos nos inscrever. É o canal nosso aqui do Seridó, de todos nós que morejamos nessa doutrina tão consoladora. Vamos nos inscrever, vamos avisar os nossos parentes, amigos, para se inscrever também. Apoiando as nossas casas aqui, transmitindo ao vivo e ficando o conteúdo para posterior, para ver posteriormente. Então, vale a pena. Vamos nos inscrever. Às vezes a gente se inscreve em canais, né? Vamos nos inscrever no nosso Seridó Espírita. Vamos divulgá-lo com muita qualidade. Os meninos caprichosos fazem o possível para deixar o layoutzinho todo arrumadinho, não é? Tá certo? Então, vamos divulgar, vamos... quanto mais gente se inscrever, melhor a divulgação. Vamos divulgar essa mensagem tão consoladora, tão consoladora. Obrigado, meu amigo Rodrigo, não é? E conforme você nos solicitou para fazermos a prece de encerramento, então é a hora de orar e agradecer. Amigo Jesus, quando olhamos com muita acuidade para a nossa vida, só temos motivos para dar graças por tudo, por estarmos hoje aqui de pé, buscando compreendê-lo cada vez mais, buscando senti-lo cada vez melhor, a partir da abertura por dentro das camadas de nossa alma, que precisam ser desabrochadas. E só assim entenderemos o grande e maior objetivo do estágio que aqui vivemos nesse momento e que ainda viveremos de tantas outras vezes e que será sempre o de percebermos a essência imortal que somos e o futuro radioso que teremos. Muita paz, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do Cristo permeiem suas residências, seus lares, e que tenhamos todos uma noite abençoada, envolvida e comungada com os nossos espíritos protetores. Até a próxima.